Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ao meu canal Fala Bank. Sou taróloga e astróloga e vamos falar um pouco desse eclipse que muita gente está falando, muita coisa, né? Mas primeiro, a gente vai tirar uma cartinha aqui. Agora, lembrando que nós temos dois tipos de eclipse, tá, gente? A gente tem o eclipse solar e o lunar. O que nós vamos ter agora, dia 26, é um eclipse lunar, tá? Que é quando a Terra fica entre o Sol e a Lua. No eclipse solar é quando a Lua fica entre a Terra e o Sol, tá bom? E o que é um eclipse, Bank? É quando a Lua é eclipsada. E o que é ser eclipsada, Bank? É ser escondida, amiguinho. Tá? E a Lua na astrologia tem muito a ver com o nosso passado e com o nosso entendimento sobre segurança e estabilidade. E no eclipse lunar... Ai, alguém chamando aqui, vou recusar. E no eclipse lunar, esse sentimento, essa sensação de segurança, ele fica meio que em estado de alerta, né? As pessoas ficam mais reativas, Lion, presta atenção. Pessoas ficam com um pouquinho mais de medo, né? E é importante ter noção, gente, nesse período, para conduzir seus negócios, suas relações nesse período, né? Porque as pessoas elas vão tender a postergar as coisas, né? Exemplo, contratações profissionais, a pessoa pode, vamos segurar um pouquinho, fechamento de negócio, ia vender a casa? Não, pera, tô em dúvida. Ia te alugar uma casa? Ah, eu pensei bem, acho que não, né? Ia vender imóvel também, enfim. Fechamentos de negócio, em geral, as pessoas vão ficar mais tendenciosas a, né, dar uma postergada. Aumento de salário, não é o momento de pedir, amiguinha, porque a resposta é não. É o famoso vamos ver e eu te retorno, né? As pessoas também, gente, elas não é um bom momento para pedir coisas em geral, né, na realidade. As pessoas vão ser obrigadas a sair das suas zonas de conforto e ir à luta, porque o eclipse pede muito isso, né? As muletas, o suporte, eles são retirados para que nós vamos com as nossas perninhas atrás das nossas coisas, que é o que já na prévia de junho, que a gente tem o arcano do carro, o carro fala disso. Conduza a sua vida, faça as suas escolhas, né? E o que mais a gente pode falar? Essa própria questão, né, de oculto desperta, né, muita curiosidade nas pessoas, né? Porque tem a ver com mistério, com suspense, e esse sentimento já surge geralmente umas 3 semanas antes e depois do eclipse, tá, gente? Essa sensação de, né? E juntando Sol e Lua, que a gente tem dois elementos super importantes na astrologia, o que está em ebulição, por exemplo, vem para fora, gente. Porque o Sol é a racionalidade e a Lua é o controle emocional, né? Então ocorre realmente reviravoltas nesse período, né? Principalmente com os signos envolvidos. No caso, a gente tem os Sagitas e tem Gêmeos. Peraí, gente, está faltando alguma coisa. Só um minuto, já volto. Achei. E se fosse, não é o caso, né? Mas se a gente tivesse um eclipse solar, gente, o Sol traz essa questão de nostalgia, né? Porque a gente diz que ele se refere ao futuro. Então a gente fica meio em dúvida, momento Gêmeos, né? Quando a Lua cobre o Sol, esse período a pessoa pode ficar nostálgica. Não é o caso, tá? Mas só para vocês saberem que quando ocorre isso, tem aquela questão de saudade, voltar ao passado, as pessoas buscando pessoas, as pessoas indo atrás de pessoas, né? Às vezes a pessoa até volta para casa dos pais, mas enfim, não é esse o contexto, tá? Porque o nosso foco é na Lua, tá bom? Vamos tirar uma cartinha para ver como que vai ficar. Isso afeta todos os signos, né, gente? É em Sagitário, refletindo, fazendo oposição a Gêmeos, mas afeta toda a Zod, a mandala astral, tá? Não tem como não dizer. Mas a gente sempre tem que partir do princípio que se é o momento em que se cobre o sol e as sombras vêm para a terra, quando você tá na sombra, o que que você faz, pessoa? Fala para mim. Você tá no escuro, apagaram a luz. Pela lógica, você vai buscar luz, porque ninguém consegue ficar no escuro. E ainda que tenhamos que ficar,
por uma questão instintiva, o nosso olhar, a nossa percepção vai se adaptar ao escuro para sobreviver, tá? Então eu acho que fala muito, gente, de adaptação, entendeu? Da gente ver a situação, né? Porque a gente vai ser obrigado a tirar a luz da gente para ver as coisas. Nas tiradas eu vi muito isso, questão de mentira, de coisas ocultas, né? Eu não menti, eu ocultei. Amiguinho, às vezes dá na mesma, tá? É só uma forma, é um eufemismo de falar eu não menti, eu ocultei. Então isso está sendo muito pedido para toda mandala. Eu senti isso em todas as tiragens, tá? Com muita clareza. Então vamos ver aqui uma cartinha. Senhora Mercedes está com nós outros acá. Vamos ver o que já veio. Olha aí o que eu falei. Momento de inícios, o mago. Quando a gente tem todos os elementos na mesa e precisa o quê? Se mexer, andar com os elementos. Mago, carta número 1, que fala o quê? Independência, começos com independência. O que eu falei? As muletas, os suportes, amiguinho. Não pode, né? A gente tem que se virar e pôr a cara no sol, né? O que mais a gente tem no fundo do deck para os amiguinhos? Não podia ser mais, né, bem-vinda a carta de Escorpião, que fala o quê? Número 4, estabilidade, segurança, transformação e mudanças. Quando a gente está num período em que as sombras estão em cima da gente, muitas coisas são adaptadas e transformadas. Como eu disse, até o olhar do ser humano, quando ele está no escuro, leva alguns segundos, mas ele se adapta para poder enxergar, porque o ser humano, ele é adaptável. Então essa carta da morte vem muito com esse conceito de que é uma transformação, onde nós temos que adaptar às situações. É um período de início, onde tudo depende da nossa ação. Fala forte aqui o povo de Bastos, né? Sagita, meus queridos Sagita, beijo para vocês. Vocês vão estar bastante, às vezes um pouquinho assim, não tem outra palavra, gente, não é nem reativa, é com raiva mesmo, tá? Vai dar aquele ódio passageiro e falar, mas por que eu tô com raiva? Por que eu tô com um nó na garganta e não sei o que é? É o eclipse. Mas, Banca, eu já tô sentindo isso. É a prévia, tá? Mexe muito, gente. A lua mexe muito com a gente. Tá? Antigamente costumava se dizer que o sol era o pai e a lua era a mãe do astral, tá? Então isso mexe demais com qualquer pessoa. Agora o Sagitário em especial, tá? Lembrando que temos 4 tipos de sexo, entendeu? Vão estar sendo bastante atingido. O pessoal que tem, por exemplo, ascendente em Áries vai sentir muito forte, tá? Essa questão de, nossa, mas eu não me sinto bem em nenhum lugar, eu tô com, entendeu? Vai acontecer? Vai. Eu quero fazer isso, mas vai acontecer. Mas aí, qual é a estrutura? A parte das bobagens aí que falam, entendeu? De diabo, isso, aquilo, porque isso é tudo figura, gente, é tudo energia, né? A gente tem que entender que eu, Bang Suan, entendo que tudo na nossa existência tem um propósito de crescimento e de evolução, tá? Não acredito em acasos, eu acho que tudo vem com um propósito, tá? Inclusive um eclipse. Nós estamos passando esse momento Covid, onde fomos obrigados neste último ano e nesse primeiro semestre a refletir sobre as nossas vidas, as nossas atitudes, a maneira que a gente se relaciona com os outros, a maneira que a gente consegue se relacionar com a nossa própria família, com as pessoas próximas, e tivemos que fazer uma reflexão, né, sobre como a nossa vida de fato é e não como a gente achava que era. Porque muito do que o achismo, não, eu achava que todo mundo me amava e não é bem assim, né? Por isso que trabalhar com achismo não dá certo, gente. E a única forma da gente passar qualquer situação, independente de eclipse ou não eclipse, é com autoconhecimento. E lembrando sempre que a força da gente é de dentro para fora.
tá? E para ter força aqui dentro, a gente tem que pedir para o cara lá de cima. A gente tem que trabalhar com os elementares, sim, o fogo, a terra, a água, o ar, o quinto elemento que a gente não vai falar porque não vem ao caso. A gente tem que trabalhar com a fonte de fé e de energia que te nutre, seja ela qual for. Budismo, candomblé, umbanda, entendeu? Cristianismo, as pessoas que são pagãs, cada um vai para a Wicca, vai para onde quiser, entendeu? Mas você tem que ter uma referência, gente, entendeu? Porque como eu sempre digo, quem tem uma fé está sempre na frente, quem tem uma crença está sempre na frente. Agora, as pessoas agnósticas, etc., elas têm um vazio, é simples assim, né? Então, o que as pessoas estão falando, vai ser um momento caótico, as pessoas vão isso, tudo depende de como você se posiciona dentro de um momento que pede para você reflexão e adaptação. Se você achar que isso é uma catástrofe, que você vai ser demitido, que os seus relacionamentos vão água abaixo, que o demônio está na terra, amiguinho, é uma interpretação bastante rasa, né? E acredito que bastante equivocada. E as pessoas que fazem esse tipo de comentário deviam ter um pouco mais de responsabilidade, entendeu? E não assustar as pessoas, porque tem pessoas que realmente ouvem uma informação, o famoso telefone sem fio, e vão repassando e assusta as pessoas, e não pode assustar as pessoas. Tá? Tudo, como eu disse, vem para o nosso crescimento e evolução, gente, entendeu? E seja qual for o momento que a gente tenha que passar e a dificuldade, tem que trazer aqui, ó, entendeu? E seguir e vamos pra frente. Não tem outro, entendeu? É a gente, os caras e a nossa força e bora, e vamos passar isso. Simples assim. Tá bom, meus amores? Então foi só uma tiragemzinha para falar um pouquinho desse eclipse, que eu vi muita bobagem por aí. Tá, e vi que tem pessoas que ficam assustadas e não pode assustar os outros, tá? Isso aí, tem pessoas que estão em momentos de fragilidade, escutam bobagens aqui em alguns canais e trazem isso para si, pessoas que já têm síndrome do pânico e depressão e falam, ai meu Deus, então agora vai ser pior. Não é assim não, pessoa, porque acima de tudo a gente tem nossos anjos, os guardiões, entendeu? Um anjo pode salvar uma vida só com uma oração, gente. Tá? Então é tudo uma questão de ter um olhar de amor para qualquer momento. Eu agradeço esse eclipse, entendeu? Porque das sombras eu sei que eu vou trazer muita luz e vou evoluir enquanto pessoa. E você também, que me segue, vai fazer o mesmo e não vai acreditar em bobagens que ficam falando, tá bom? Porque aqui a gente é um canal evoluído, a gente é da luz. E se não tiver luz, tanã, eu saco meu isqueiro de R$1,30 do Cachorrinho Blog e empresto pra vocês. Pega aqui a minha luz, amiguinho, e tamo junto, ok? Um beijo no coração de vocês, meus amores. E apertem esse botão. Vou mostrar sua boquinha. Tô de olho em vocês.